Por 167 milhões de anos, eles simplesmente dominaram o planeta Terra. Gigantes, colossais, predadores ágeis, figuras que parecem ter saído direto da nossa imaginação. Mas a história real dos dinossauros, essa é muito mais fascinante do que qualquer mito. Vamos mergulhar nisso. Bom, para começar, o nome. Ele foi criado lá em 1842 por um cientista britânico, o Sir Richard Owen. Lagarto terrível. É um nome com impacto, não é? Mas o curioso é que ele é um pouquinho equivocado. É que os dinossauros não eram lagartos de verdade. Na verdade, eles pertenciam a um grupo muito, mas muito particular de répteis, com características que os tornavam únicos. E aqui que a coisa fica interessante. O que exatamente faz um dinossauro ser um dinossauro? O que separava eles de todos os outros répteis gigantes daquela época? A chave para esse mistério todo não está no tamanho, não, mas sim na arquitetura interna deles, lá nos ossos. Então, nesta primeira parte, a gente vai dar uma olhada bem de perto na anatomia que fez dos dinossauros os verdadeiros mestres do planeta, e o que a ciência hoje usa para identificá-los. A primeira grande pista está aqui, na postura. Pensa num réptil típico. As pernas ficam abertas para os lados, numa posição meio esparramada. Agora olha os dinossauros. Totalmente diferente. Eles tinham uma postura ereta, com as pernas retas, bem embaixo do corpo, muito mais parecido com os mamíferos. E essa adaptação foi crucial, sabe? Deu a eles mais agilidade, mais resistência e, claro, ajudou a sustentar aqueles tamanhos às vezes inacreditáveis. Então, o ponto central que os paleontólogos usam para bater o martelo e dizer isso aqui é um dinossauro são essas características aqui no esqueleto. Os cientistas chamam de sinapomorfias. São traços como o encaixe do quadril que é aberto, ou a cabeça do fêmur virada para dentro. É como se fosse uma assinatura no esqueleto, provando que todos eles vieram de um mesmo ancestral comum. E com essa estrutura corporal super eficiente, eles se espalharam e se diversificaram de maneiras, bem, extraordinárias. Agora, vamos tentar entender a verdadeira escala do domínio deles e a variedade incrível de formas que eles tomaram. 167 milhões de anos. É um período de tempo quase impossível da gente conceber. Isso cobre as eras Triássica, Jurássica e Cretácea. O reinado deles foi imenso, muito duradouro. Só para ter uma ideia, a nossa espécie, o Homo sapiens, existe há uma fração minúscula desse tempo. E durante todo esse tempo, eles evoluíram para uma diversidade que impressiona. Mais de 1000 espécies já foram catalogadas e os cientistas acreditam que isso é só a pontinha do iceberg. Todo ano tem descoberta nova, reescrevendo o que a gente achava que sabia sobre esse mundo perdido. De um jeito bem geral, a gente pode dividir eles em 3 grandes grupos. Os terópodes, que são os famosos carnívoros bípedes, tipo T-Rex. Os saurópodes, aqueles gigantes herbívoros de pescoço comprido, como o argentinofauro, e os ornitisquios, um grupo bem diverso de herbívoros que inclui os animais com chifres, com armaduras, bicos, tipo Triceratops. E nem todos eles eram gigantes, viu? Havia dinossauros como o Anchiornis, que era mais ou menos do tamanho de um pombo e todo coberto de penas. E aí, no outro extremo, a gente tem monstros como o Argentinosaurus, um dos maiores animais terrestres que já pisaram neste planeta. A história deles é cheia de coisas incríveis, mas talvez a maior surpresa de todas seja que o legado deles não está só nos fósseis, não? Aquela imagem clássica, né? Todos eles desapareceram num evento terrível, de uma hora para outra. Mas e se eu te dissesse que essa não é a história completa? É isso mesmo. As aves que a gente vê hoje voando por aí são descendentes diretas de uma linhagem de dinossauros terópodes. Foram os únicos que sobreviveram àquela extinção em massa. Então, de um ponto de vista técnico, nós ainda vivemos na era dos dinossauros. E como a gente sabe disso? Bom, as evidências são esmagadoras. Ossos idênticos, a descoberta de penas em fósseis de dinossauros que não eram aves, e até mesmo comportamentos, como chocar os ovos. A gente vê isso em fósseis como o do Sitipati, que foi encontrado fossilizado em cima do próprio ninho, protegendo os ovos. O Archaeopteryx, que foi descoberto lá no século XIX, foi a primeira grande pista. Ele tinha penas de ave, mas um esqueleto de dinossauro. É o fóssil de transição perfeito, a prova viva dessa ligação evolutiva incrível. Mas, para os dinossauros não avianos, o fim foi bem real e dramático. Vamos agora para o evento que encerrou esse domínio de 167 milhões de anos, num piscar de olhos, pelo menos em tempo geológico,
66 milhões de anos atrás, a Terra foi atingida por um asteroide gigantesco. O impacto, lá na região que hoje é o México, foi cataclísmico. A energia liberada foi absurda e desencadeou uma série de desastres globais. Tsunamis, incêndios e, o pior de tudo, um inverno de impacto, que mergulhou o planeta na escuridão e no frio, destruindo completamente as cadeias alimentares. O resultado foi brutal. Como dá para ver, os grandes dinossauros não tiveram a menor chance. E quem sobreviveu? Basicamente os animais menores, os primeiros mamíferos, alguns répteis e, claro, os dinossauros avianos. O tamanho pequeno, os bicos versáteis, a capacidade de voar, tudo isso deu a eles a vantagem que precisavam para superar aquelas condições terríveis. Mas a história dos dinossauros não acabou ali, com a extinção. Uma nova história começou, a da nossa própria jornada para descobrir quem eles foram. É um processo que levou séculos, na verdade. Desde as primeiras descobertas de ossos estranhos, passando pela nomeação oficial no século XIX, até chegar na tecnologia de hoje, que nos permite analisar fósseis em nível molecular, revelando detalhes que a gente nunca imaginou que seriam possíveis. E é fascinante pensar que, muito antes da paleontologia existir como ciência, as pessoas já encontravam esses ossos. Na China antiga, por exemplo, eles eram considerados ossos de dragões, inspirando vários mitos. Isso mostra que os dinossauros fazem parte da cultura humana há muito mais tempo do que a gente pensa. E assim, a saga dos dinossauros, o surgimento, o longo reinado e o fim tão repentino, nos deixa com uma reflexão muito poderosa. Eles eram os mestres indiscutíveis do planeta, mas um único dia foi o suficiente para mudar tudo. A história deles é um lembrete profundo de como a vida na Terra pode ser, ao mesmo tempo, incrivelmente resistente e também terrivelmente frágil.